Você pode ser o mais incrível visionário. Mas para encontrar o porquê de reimaginar o futuro, é preciso desafiar o agora. Provocar a forma que se pensa todos os dias. Quando temos um sonho e buscamos com vontade, garra e ousadia, passamos a confiar e a fazer algo maior do que nós mesmos. O seu sonho pode ser o sonho de outras milhares de pessoas. Aquilo que te inspira, te traz felicidade, pode ser a inspiração e a felicidade de outras pessoas também. A vida surge muito mais forte quando passamos a imaginar um mundo melhor todos os dias. Quando a capacidade de contribuir é maior do que o efeito de produzir, o mundo todo agradece. Quando as relações são mais fortes e duradouras, você começou a entender o nosso propósito. Quanto mais olhamos para o princípio, mais fazemos o agora, mais acreditamos em um novo tempo. Reimaginar o futuro é ir além em tudo aquilo que faz bem para as pessoas. É conectar a vida ao sentimento de felicidade e bem-estar. É saúde, evolução, crescimento. É entender uma nova geração que pede por aquilo que faz sentido. É manter um movimento constante, duradouro. Continuar desafiando o agora é preciso, e isso nunca foi tão essencial. Somos a Ouro Fino, e a Ouro Fino é cada um de nós. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Denise Fantoni, eu sou professora de anestesiologia veterinária na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Gostaria muito de agradecer o convite aqui da Ouro Fino para falar de um assunto que hoje cada vez mais é super importante, que é o uso de opioides para sedação em procedimentos ambulatoriais. Então, hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a importância da sedação e analgesia nesses pacientes ambulatoriais, quais são as indicações, os objetivos principais, como que a gente escolhe o melhor agente, os principais agentes opioides utilizados. Também a gente vai comentar um pouquinho das associações e, o mais importante, os efeitos desses agentes nos diferentes sistemas. Então, para a gente começar, por que é importante? Por que é tão importante falar de sedação? A sedação é uma situação na qual nós vamos propiciar condições adequadas para as diferentes manobras e manipulações do paciente no nosso dia a dia. Então, essa sedação ela deve favorecer a monitoração do paciente, a colocação de catéteres, drenos, uma sondagem, a troca de bandagens, curativos, colaborar com o animal que, por exemplo, precisa fisioterapia, realização de exames, é muito comum, né? A sedação por uma tomografia, por um exame radiológico, bem como para administração de fármacos, por uma colocação de um catéter central, por exemplo, um animal que vai ficar internado, bem como para a ventilação mecânica, que a gente sabe que hoje em dia está cada vez mais fácil e mais ao alcance do médico veterinário. Então, são várias situações, é claro que são alguns exemplos apenas, mas frequentemente no nosso dia a dia a gente precisa ter um animal bem sedado para a realização desses procedimentos. Então, os objetivos, né? Por que a gente tem que sedar um animal? Obviamente, como bons médicos veterinários que somos, né? A gente quer reduzir a ansiedade, o estresse, o medo desse animal. Muitas vezes também a gente quer sedar o animal para que ele descanse, né? Para facilitar o sono, né? Reduzir o metabolismo. Às vezes a gente está com um animal que não está bem. Então, em certas situações é legal também a gente pensar, né, em melhorar o conforto, melhorar esse metabolismo, deixar o animal tranquilo, sem medo. E bem como a gente sabe que tem várias situações de ansiedade e agitação que o animal, né, porque está com dor, porque está com medo, que a gente também tem que evitar. É claro que nessas situações a gente tem que pensar que a dor ela pode estar causando ansiedade, agitação, a hipóxia, a hipoglicemia, a hipotensão. Então, são todas situações que nós devemos
pensar no momento de escolher a sedação, de escolher o fármaco analgésico que nós vamos utilizar. É uma premissa muito básica, não é, da sedação, essa recomendação que a gente coloca aqui. A sedação de pacientes agitados só deve ser realizada após a adequada analgesia e tratamento de causas fisiológicas reversíveis, como, por exemplo, a gente comentou da hipóxia, da hipoglicemia. Então, baseado nesses preceitos, né, nesses objetivos da sedação, é que a gente vai pensar no que é importante em cada agente para escolher. Então, a gente faz essa primeira pergunta. Como é que a gente escolhe o protocolo de sedação e analgesia para esses pacientes ambulatoriais, para toda essa gama de situações que a gente precisa de o animal estar sedado, de o animal estar ali numa situação mais adequada para a gente manipulá-lo? Então, a primeira coisa, obviamente, é a gente pensar no animal. Quem é o animal? Qual é a idade? Qual é o estado fisiológico que ele se encontra? Ele tem comorbidades? Ele é obeso? Ele está caquético? O primeiro aspecto a ser considerado é pensar no animal. Isso, pessoal, a gente não vê hoje no dia a dia. A pessoa já tem um protocolo. Eu faço sempre isso. Não está certo, né? Porque você não vai usar a mesma sedação, a mesma analgesia, o mesmo fármaco no animal que tem 15 anos, caquético ou obeso, né? Por exemplo, para colocar numa tomografia, você vai usar o mesmo tipo de protocolo num gato super arredio que está com obstrução uretral. Então, a gente tem que pensar direitinho no paciente que a gente vai escolher. E por que é tão importante, né? Baseado no paciente em comorbidade, a gente vai escolher a sedação que cause ou ofereça o menor risco de depressão respiratória, que ela tenha ausência de efeito cumulativo, ou seja, eu vou fazer o fármaco, eu não quero que o animal fique lá 12 horas deitado, sem se levantar, então não pode ter efeito cumulativo, que tenha menor interferência na frequência cardíaca, na pressão arterial, claro, né? Tem muitas vezes que a gente vê lá, eu estou no dia a dia na rotina, o animal está lá super sedado, hipotenso, com a pressão arterial baixa, isso não é uma boa sedação, né? Então a gente tem que pensar na escolha desse fármaco. Um fármaco ou uma associação que favoreça um rápido despertar, se eu quero, né, o rápido despertar. Então, obviamente, vem o animal para um exame, para uma tomografia, né, para uma colocação de uma sonda, por exemplo, eu quero que ele acorde rápido. Vai haver situações nas quais eu vou querer que aquele animal permaneça um tempo maior sedado, com uma analgesia residual. A gente tem que escolher. Importante também que esse fármaco, ou essa sedação, ou essa associação possibilite a reversão. Então, há vários fármacos que a gente pode utilizar para reverter tanto a sedação quanto a analgesia. E um aspecto imprescindível para esses procedimentos ambulatoriais, obviamente, é que o fármaco promova a analgesia. Então, por que é importante falar tanto dessa questão da sedação excessiva? Porque as pessoas não pensam mais hoje em dia. Elas simplesmente, tem uma coisa que está na moda, está todo mundo usando essa substância ou aquela, então eu também vou usar. Só que elas esquecem que, por exemplo, uma sedação inadequada, excessiva, ela pode causar extremos malefícios para o animal. Por exemplo, que é comum, né, de a gente se deparar, é a depressão respiratória, que a pessoa não percebe, a hipotensão, bradicardia, e muitas vezes, quando a gente seda profundamente, erra, né, na sedação e seda profundamente o animal, a gente perde a capacidade de avaliar se ele está piorando do ponto de vista, por exemplo, né, do sistema nervoso central. E aí a gente não sabe o que está acontecendo com esse animal. A gente acha que ele está sedado, mas ele pode estar deteriorando a sua condição, não é? A consciência, etc. Então, por exemplo, se é um animal que vai para a UTI, ou é um animal que vai para a ventilação mecânica, isso a gente está cansado de saber, a gente vai aumentar, por exemplo, o tempo de ventilação mecânica, aumentar os dias de internação,
aumentar custos, não é? Aumentar esse tempo de alta, é uma tragédia. E por que a gente fala isso, né? Porque, por exemplo, a depressão respiratória, ao contrário, né, a gente esquece que avaliar grau de depressão respiratória não é simplesmente avaliar se o animal está respirando ou não, né? Isso é muito superficial. Às vezes o animal está com uma frequência respiratória adequada, né? Ele aparentemente está respirando bem, mas aí a hora que a gente faz, por exemplo, uma gasometria, você vê lá o CO2 super alto, né? a PO2 muito baixa, só que aparentemente o animal está bem. Então como já comentei, é uma ocorrência comum e as pessoas não percebem. Então, por exemplo, aqui um caso, né, o dia a dia, né, de uma sedação excessiva. Vou comentar o fármaco que, né, o pessoal fez metadona nesse cachorro. Era um pastor alemão de 11 anos, o Zeus. Ele precisava sedação com analgesia. E aí, né, no pós-operatório, o animal, pós-operatório não, ele fez um pequeno procedimento de uma colocação de um dreno, e no pós-drenagem, esse animal deprimido, apático, ele tá com dor. Não tá com dor porque era uma sonda. Ele tá hipotenso. Não tá hipotenso porque não fizemos nada para causar hipotensão. Aí a gente pediu uma gasometria. Então a gente vê aqui uma PCO2 de 55 milímetros de mercúrio, né, um pH baixo. Ele tinha um componente metabólico, mas na verdade ele estava fazendo hipoventilação por conta do excesso, né, de fármaco, ou porque o fármaco era inadequado para esse animal mais idoso, né, animal para colocar um dreno, né, não estava adequado a medicação. Então vejam aqui, logo após o reversor, né, a gente fez a nalbufina, 0,3 miligramas por quilo, o animal completamente desperto, né, totalmente diferente do que ele estava se apresentando no momento anterior. E é isso que eu estou falando. Felizmente a gente aqui tem acesso à gasometria, mas não é todo mundo que vai ter a disponibilidade. E aí aquele animal com essa sedação errada, excessiva, em vez de ele melhorar, ele só vai se deteriorando. Então é preciso ter cuidado e saber que fármaco escolher para cada agente, para cada situação. Essa sedação excessiva, além, não é, de promover a depressão respiratória, que a gente acabou de comentar, é maior risco de pneumonia, porque o animal, né, ele não consegue eliminar a secreção, ele pode aspirar, maior depressão miocárdica e, por conseguinte, instabilidade hemodinâmica, alteração da motilidade do trato gastrointestinal, ocasionando íleo paralítico. As pessoas ficam com medo, né, de íleo paralítico, que realmente é uma complicação de uma sedação mal feita. Aumento do risco de tromboflebite, porque o animal super sedado, ele não se movimenta, né? Então aumenta o risco da tromboflebite. Se o animal, por exemplo, politraumatizado, pior ainda, a gente vai somando fatores de risco para tromboflebite, fraqueza muscular, delírio e déficits cognitivos permanentes. Por quê? É o que a gente comentou. A pessoa acha que o animal está bem sedado, só que ele está, na verdade, deprimido, né? Então ele vai, aquela hipóxia, aquela hipoventilação que ele está fazendo, vai piorando a condição cerebral. Então, uma beleza, né? Além disso, essa sedação excessiva, além de toda a problemática que a gente está comentando, né, piora, por exemplo, a coagulação, porque o animal fica hipotérmico, porque o metabolismo está muito diminuído. É bom diminuir um pouco o metabolismo, mas não é bom diminuir muito, né? A gente piora, né, a acidose. Se ele está fazendo uma acidose metabólica porque está ruim, né, a gente soma com a hipoventilação e hipocoagulação. Então, um problema cada vez pior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa sedação. E, obviamente, né, a gente lembra que uma boa sedação, ela deve vir acompanhada de analgesia. Obviamente, na maioria esmagadora das vezes.
né? Eu vou fazer um raio-x, porque o animal tem uma osteoartrose, ele tem uma luxação de patela, mas provavelmente tem osteoartrose, ou porque ele sofreu um trauma, ou, né, várias situações que o animal já tem dor. Se eu não faço a sedação que tem analgesia, é uma tragédia. Isso vai promover ansiedade no animal, por exemplo, na hora de manipular, ou vai fazer uma sondagem, né, por exemplo, uma sonda esofágica num gato, ou uretral, ou dreno, né, esses procedimentos que a gente faz a nível ambulatorial. O animal agita, né, a gente tem, aí começa aquela confusão, e contém fisicamente, aí às vezes a gente ocasiona ferimento, machuca o animal, só aumenta o nível de estresse, aí vira uma tragédia grega. E aí o que as pessoas fazem? Então, né, eu não vou fazer nada disso. A gente usa um sedativo, né, tralacada na cabeça, é um sedativo super potente. Só que não existe milagre, né, pessoal? Se a gente usa determinados fármacos, né, a gente vai citar brevemente, obviamente a gente tem um efeito hemodinâmico, um efeito cardiovascular, que, dependendo do paciente, é totalmente inadequado. Então, precisa tomar cuidado. Então, quais são os fatores, né, além de tudo que a gente está comentando, que a gente tem que considerar, não pode esquecer na hora, no momento de escolher esse sedativo e esse analgésico? Obviamente, né, a gente já teve bastante problema com isso. Pensar onde que eu vou administrar. Tem material de emergência, tem uma sonda, tem um oxigênio perto, o animal está com acesso venoso garantido, né? Eu tenho, porque é biologia, tá tudo certo, o fármaco é uma maravilha, eu conheço, mas, né, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então tem que ficar atento, é muito importante, eu já cansei de ver problema, né? Então esses fármacos de emergência estão disponíveis, tem que fazer as coisas bem feitinhas. E, de novo, pensar no objetivo. É uma sedação para o exame, é uma sedação para um pequeno procedimento ambulatorial que eu vou fazer, não é? Que é mais cruento, às vezes é um dreno, essas sondagens, eu vou dar pontinhos, eu vou tirar pontinhos, né? O que a gente vai fazer, qual é o grau de analgesia que eu preciso, qual é o grau de sedação que a gente tem que ter. Às vezes é uma sedação para o animal aceitar uma oxigenoterapia, né? Um edema agudo de pulmão, né? Eu preciso colocar um fluxo alto de oxigênio, porque aquela sondinha ridícula uretral, a gente sabe que não tem ação nenhuma. O animal aceitar um fluxo alto de oxigênio, às vezes ele precisa estar bem sedado. Então, qual é esse fármaco? Com certeza não vai ser uma dexmedetomidina, né, pessoal, para o animal que está ruim. Para aceitar uma ventilação não invasiva, a sedação de uma internação. Então, a gente tem que pensar com muito cuidado, muito carinho, qual fármaco que nós iremos escolher. Então, pois bem, vamos falar um pouquinho, né, o que a gente teria disponível. Geralmente, não, os fármacos utilizados para esse tipo de procedimento ambulatorial. Sem dúvida nenhuma, nós temos os benzodiazepínicos, o midazolam, no caso, é o mais utilizado. Os anestésicos, sem dúvida nenhuma, o propofol, às vezes uma infusão contínua, não é? Os tranquilizantes, né, a cepromazina, os opioides, os alfa-2 agonistas, sendo que hoje, sem dúvida alguma, o principal fármaco seria a dexmedetomidina. Mas pergunta-se, esses fármacos no quesito analgesia, eles promovem analgesia? Então a gente poderia comentar assim, né? O alfa-2 agonista promove a dexmedetomidina, super analgesia, mas, né, a gente tem condições de usar a dexmedetomidina em bolos, não é? Para sedação, uma sedação mais pesada, a ponto de causar analgesia adequada para um animal, por exemplo, que é cardiopata, né? Hoje é tão comum, a gente sabe, né, a porcentagem de cães, né, que desenvolvem doença valvar crônica de mitral e várias outras cardiopatias. É possível a gente contar sempre com a dexmedetomidina? Claro que não, né?
a maioria das situações em bolos a gente não vai conseguir usar. Então, né, a gente acaba caindo fatalmente para os opioides, porque nós sabemos que eles causam uma excelente sedação e, obviamente, são os fármacos analgésicos por excelência. Então, nós vamos ver que muitas das situações ambulatoriais, né, que a gente precisa sedação e analgesia, a gente tem um fármaco adequado, que é o opioide. Então, por que o opioide cai super bem nesses procedimentos que a gente está comentando? Primeiro, todos sabem, né, há muito tempo que a gente fala isso, os opioides são, até hoje, o padrão ouro para analgesia. Promovem sedação. Obviamente, essa sedação é dose dependente, mas promovem uma boa sedação, que, é claro, também depende do fármaco. Sensação de bem-estar. Então, a gente coloca essa sensação de bem-estar, porque quem diz, né, eu tô bem, é o ser humano. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente pode dizer, avaliando hoje todas essas escalas de dor, as escalas de face, né, que o fato é verdadeiro também com os animais. Promovem euforia, que é diferente, pessoal, né? Tá eufórico é uma coisa legal. Né? Ai, que bacana, hoje eu vou numa festa, hoje eu tenho não sei o que lá, né? Hoje eu vou dar uma aula super legal, a gente fica eufórico, que bárbaro. Eufórico é legal, disfórico é ruim. Então, os fármacos opioides promovem uma sensação de euforia. Obviamente, um efeito adverso, dependendo do fármaco, do seu mecanismo de ação, é disforia. Mas, geralmente, 95%, 98% das vezes, a hora que a gente escolhe o fármaco adequado, na dose adequada, para o paciente adequado, a gente não vê disforia. E o mais importante, eles têm efeitos conhecidos, a gente sabe o que eles podem causar e controláveis. E o mais interessante, eles são passíveis de reversão. Então, bom, pessoal, aí o que é bacana dos opioides? É que a gente tem um grupo muito vasto de agentes. Então, a morfina é o primeiro, que é de 1803, sintetizada a partir do ópio, conhecido há, 5.000 anos, né? A meperidina, a metadona, que de novo não tem nada, eu vou comentar um pouco, né? Porque a turma está, assim, achando que só existe isso. A buprenorfina, lançada recentemente no nosso mercado nacional, o butorfanol, o tramadol e a própria codeína. Então, a gente tem vários agentes, várias formas de administração. Então, dá muito bem para a gente escolher uma sedação com analgesia perfeita para cada caso. Então, relembrando, né, um pouquinho, é interessante a gente lembrar quem são os opioides para entender risco de efeito adverso, quem que pode promover mais, quem que pode promover menos, porque se a gente não relembra essas coisinhas, né, essas minúcias, as pessoas acham que é um detalhamento desnecessário, mas não é. Se não começa a correr eventos com os animais, né, com o paciente, a pessoa não sabe o que está acontecendo. E bem como escolher o fármaco. Então, é interessante a gente relembrar. Então, quanto à ação nos receptores, os opioides eles são classificados em agonistas, agonista-antagonista ou o antagonista puro, que é a naloxona. Qual a diferença? A diferença é que o agonista, ele vai lá, né, receptor, quando a gente fala agonista, opioide, a gente pensa numa ação no receptor Mi. Então, a morfina, a meperidina, os opioides, né, a gente deveria falar nos fentanil, remifentanil, eles são classificados como opioides fortes, mas quando a gente compara com a morfina, a metadona, eles são muito mais fortes. Então, eu acho que deveria ter a classificação do super forte. A gente tem o agonista, antagonista, por exemplo, né, o butorfanol, o analbufina, que são os representantes, né, dessa classe. Eles, quando a gente fala em agonista, antagonista, a gente está falando de uma ação antagonista no receptor Mi, né, esse que os fortes atuam, e uma ação antagonista no receptor
antagonista no receptor Mi e uma ação agonista no receptor kappa. Daqui a pouco a gente vai ver o que cada receptor desencadeia, para a gente falar dessa coisa de delírio, disforia, né, que as pessoas estão sonhando com isso. E o antagonista, que faz ação, né, nos todos os receptores, ele se liga e desloca o fármaco agonista. E a gente teria uma quarta classificação, que seria do agonista parcial, que é justamente da buprenorfina. O que é o agonista parcial? Na verdade, pessoal, eu lembro quando a gente começou a dar muita aula de opioide lá na década de 90, infelizmente a gente tem que contar a idade, né? Mas, na verdade, no passado a gente classificava a buprenorfina também como agonista antagonista, que ela é. Mas, na verdade, a buprenorfina, ela é um agonista em receptor Mi, também em receptor Mi, assim como os demais agonistas, e ela, ao contrário do butorfanol e da nalbufina, ela é antagonista no receptor kappa. Isso é muito importante a gente entender, porque em sendo antagonista de kappa, a chance, por exemplo, de um agonista parcial causar disforia é bem pequena, né? Porque a gente vai ver que disforia é muito de receptor kappa. Como ela é o inverso, né, do agonista-antagonista convencional, e pelo fato de ela ser um agonista, ela ter uma afinidade muito grande no receptor Mi, depois veio essa classificação de agonista parcial. Então, ela tem uma afinidade muito grande para o receptor Mi, uma atividade intrínseca mediana, e ela tem essa capacidade de antagonizar o kappa e não o Mi. Interessante, né? Então, é legal relembrar. Quanto à potência, a gente já comentou um pouquinho, mas eles são classificados em opioides potentes, né? Morfina, metadona, deveria ter o super potente. Por exemplo, o fentanil, quando comparado à morfina, é 70 vezes mais potente que a morfina, né? O próprio remifentanil é 30 pouquinhas vezes mais potente que a morfina. E os opioides considerados fracos, a buprenorfina, o tramadol, a codeína, o butorfanol. O que é importante a gente relembrar disso? Porque, obviamente, eu não vou fazer um procedimento cirúrgico, né, saindo dessa coisa do ambulatorial, mas só para a gente relembrar que é uma ignorância que as pessoas, né, imaginam. Não dá para fazer um procedimento cirúrgico com um opioide tipo morfina, tipo metadona. Nós vamos usar o super opioide, é um fentanil, é um remifentanil. Raros os procedimentos cirúrgicos que a analgesia da morfina, da metadona cabe, não é? Mas não é nem esse aspecto que a gente quer relembrar. Todo mundo lembra que esses super opioides, né, esses opioides muito potentes, ok, eles têm um bom, excelente efeito analgésico, mas acompanhado de muita depressão, de tanto do sistema cardiovascular quanto do respiratório. Por isso que ninguém sai fazendo, né, fentanil para qualquer coisa, remifentanil para qualquer coisa, e a gente não vê num hospital humano, por exemplo, a pessoa sendo lá sedada com metadona para qualquer coisa, né? Não é assim. Por quê? É um fármaco que também vai causar depressão cardiovascular e respiratória. Se eu uso dose baixa, é a mesma coisa. Se eu, então eu não quero que cause bradicardia ou que cause depressão respiratória, como, por exemplo, né, se pode fazer com fentanil. Só que se eu diminuo muito a dose desses fármacos, a gente não vai ter analgesia, né? Então, por isso que a gente tem que relembrar esses pequenos detalhes na hora de eu escolher o fármaco adequado. Então, a analgesia potente, ela vem com uma potente, né, um grande grau de depressão cardiovascular e respiratória, que obviamente não cabem e não são necessários na maioria esmagadora dos procedimentos ambulatoriais. Porque se eu preciso, para um procedimento ambulatorial, uma analgesia de um opioide potente, então o animal tem que ser anestesiado e não está no ambulatório, né? Por quê? Para não ter depressão respiratória, para não ter bradicardia, para não ter hipotensão e todos os malefícios que, né, esse exagero a gente vai ter, como a gente já comentou.
Portanto, as doses dos opioides têm que ser tituladas individualmente, depende da idade do animal, da sua condição, a gente já comentou. Porque, de novo, essa sedação, analgesia, ela pode vir acompanhada de depressão respiratória, ela pode vir acompanhada de bradicardia e hipotensão, dependendo do fármaco e da dose utilizada. Eu adoro esse slide, ele é bem antigo, né? Mas o gato aqui, o bombeiro, tirando justamente porque a gente deve lembrar que dependendo do que a gente vai ter efeito adverso. Então, eu lembro se comentando, né? Vamos fazer uma dose alta de opioide no gato e o gato está lá passeando na cozinha e ele cai na panela, né? É quase isso. Então, obviamente, a gente tem que pensar se o animal vai ter alta. Dá para dar alta, né, para um paciente que sofreu lá um procedimento, eu dei uns pontos, coloquei, sei lá, um dreno, depois de uma metadona em dose alta, a pessoa precisa ser corajosa, né, porque a gente tem uma série de efeitos adversos. Então, a gente lembra que pode ocorrer midríase, miose, salivação, sedação, sonolência, náusea e vômito, constipação e alterações de comportamento. Vejam que a sedação, dependendo do que para que se fica uma sedação duradoura por muito tempo, como a gente acabei de comentar, uma sedação excessiva a ponto de causar depressão respiratória, ela é considerada um efeito adverso e não mais um efeito desejável daquele fármaco. Então, obviamente, como que a gente escolhe esse fármaco? Acho que já está ficando meio claro, né? Que a gente vai ter fármacos mais adequados para diferentes momentos. Então, por exemplo, a buprenorfina, como ela é esse agonista parcial, ela causa mínimos efeitos cardiovasculares e respiratórios. Então, ok, para usar numa grande gama de paciente. Ela tem uma duração de ação de 6 a 8 horas, a gente vai falar mais um pouquinho. O tramadol meio que bate ali, não é? Pode dar um pouquinho mais de náusea, né? Um pouquinho mais, às vezes um pouquinho mais de salivação, não é? Mas o benefício é não alterar o sistema cardiovascular e respiratório. O butorfanol, a mesma coisa, só que o butorfanol, a gente lembra que ele tem uma duração de ação muito curtinha, e a analgesia é mais leve ainda. E aí a gente teria a morfina e a metadona. Então, relembrando, né, a metadona, de novo, nada tem. Ela é um fármaco da década de 40, não é? E já na década de 40, vejam que as pessoas falavam, era um opioide sintético, não é? Causava um bom inibição de reflexo da tosse, maior depressão respiratória que a própria meperidina, que não causa nada, né? E um maior efeito sobre a pressão arterial e a frequência cardíaca. Ou seja, não é? Será que a metadona é um fármaco, né? Sabendo que causa depressão respiratória e bradicardia, quando ela é analgésica de verdade, será que ela é indicada para procedimento ambulatorial? Então, no meu entender, eu posso usar numa dose baixa, mas ela vai causar analgesia? Aí que tá. Então, as pessoas acho que estão usando meio errado. Então, como eu uso, Denise Fantônio usa morfina e metadona. Eu adoro os dois fármacos, mas não para esse quadro, né, do animal ambulatorial, porque eu não vou jamais, né, dar alta, mandar embora para casa um animal que não estava bem, precisou fazer um procedimento e tomou uma metadona, numa dose analgésica. Então, a gente usa a metadona para uma cirurgia ortopédica, pós-operatório, animal rígido, para dor neuropática. Hoje, nos Estados Unidos, se usa muito porque tem comprimido de metadona para dor neuropática, não é? Não é assim, do jeito que a coisa tá. E a morfina, eu uso muito, ainda adoro morfina para pós-operatório, porque ela é confiável do ponto de vista cardiovascular, causando mínima depressão respiratória quando bem feitinha, um abdômen complicado. Então, não são, né, os fármacos mais adequados para procedimento ambulatorial. Por quê? São fármacos que causam depressão importante.
Lembrar, eu tenho falado bastante disso, porque a gente tem que desconstruir o conhecimento que é falado de maneira inadequada, mas em dose baixa, a metadona, né, 0,2 miligramas por quilo, ela apresenta uma eficácia analgésica bem pior do que a buprenorfina, que é considerada um opioide fraco. Olha que bacana. Então, isso é importante porque as pessoas estão usando fármaco inadequado. Então, vamos falar de fármacos adequados para essa questão ambulatorial. A buprenorfina. Por que que ela é esse... Né, já comentei do agonista, o fato dela ser um agonista parcial, mas vejam aqui a gente tem os receptores opioides, né, o receptor kappa, né, ele tem uma importante ação para causar disforia. Então, se eu estou falando da buprenorfina, que ela é um antagonista kappa, a chance de você ter, né, o animal com disforia, com ficar muito deprimido, com comportamento ruim, é bem menor do que os fármacos que podem ter essa ação em kappa. Obviamente, como ela é um agonista parcial, então ela tem essa coisa de ela ter essa afinidade boa para o receptor Mi, mas não ser aquela, né, aquela coisa absurdamente potente de transoperatório, obviamente a chance de a gente ter depressão respiratória também é menor. E aí que o fármaco se adequa justamente para o que a gente está falando, né? Ou uma analgesia pós-operatória, né, desses procedimentos que cursam com dor leve a moderada, ou caindo como uma luva, né, para essas pequenas manipulações, para exame. Por quê? De novo, ela não libera histamina. Então, se eu fizer na veia, não é como a morfina. Tem que fazer lentamente, que degranula um mastocitoma, nada disso. Não vai causar hipotensão, não vai causar bradicardia. Então, um animal velho, idoso, cardiopata, né, passa a ser um fármaco de eleição, passa a ser um fármaco seguro, que é o que a gente quer, né? Ainda mais numa situação ambulatorial. Pessoal, eu já vi muita coisa acontecendo nesse paciente ambulatorial, porque faz aí seda, vai lá no raio-x, né, faz aí uma analgesia. Tanto é que hoje, a contragosto, por exemplo, onde eu trabalho, né, a parte de sedação e analgesia, sempre quem faz é um anestesista. É uma loucura, né? Porque, obviamente, a gente não tem perna para fazer isso. Mas, porque já aconteceu muito problema. Ceda o gato para passar a sonda que ele está obstruído. É o bicho que morre, não é? Não é um animal que vem a óbito, não é um animal que a gente está super preocupado numa anestesia. São esses animais que a gente vai fazendo. Ceda aí. Aí a sedação não fica boa, ceda mais, ceda mais. E aí vira uma confusão. Ou o extremo oposto, né? A pessoa já faz por exemplo, um alfa-2 agonista em bolos, não é? Aí, aquela baita bradicardia, né? Aquela hipertensão. A hipertensão, a bradicardia reflexa, depressão respiratória. Às vezes eles não causam tanta depressão respiratória, mas do ponto de vista hemodinâmico, um caos, não é? O animal que tem, por exemplo, insuficiência mitral, aumenta o grau de insuficiência mitral, o que não tem fica insuficiente mitral. Então, precisa tomar cuidado. De novo, se a gente, corroborando a literatura mundial, 70% dos óbitos acontecem ou no pós-operatório ou nessas sedações que são feitas de maneira inadequada. Então, precisa escolher bem. Então, a buprenorfina, por essas características, não é, acaba sendo um fármaco interessante. Só para vocês verem aqui, um estudo publicado bem recentemente, então no ano passado, do uso, né, comparado da buprenorfina intravenosa ou transdérmica, aqui um estudo com mastectomia, tudo bem, cirúrgico, mas os animais foram avaliados por 24 horas, então ela promovendo uma analgesia quando, obviamente, né, repetida nos 6 a 8 horas, uma analgesia bem adequada, então avaliada por escala de Glasgow, então as escalas validadas para dor. Mas o mais interessante, vejam, após a administração intravenosa, né, de 20 microgramas por quilo,
vejam a estabilidade cardiovascular, então, né, administração IV, então isso que é bacana, né? Que fármaco analgésico, no caso aqui desse estudo, eles fizeram a mastectomia com essa dose intravenosa, obviamente, o animal anestesiado, propofol, iso, mas com essa dose intravenosa de buprenorfina. No atinente à pressão arterial também, né, sem depressão. Aqui é o basal antes da administração do fármaco. Então é isso que a gente quer, um fármaco que seja confiável, um fármaco que não deprima sistema cardiovascular e respiratório. Vejam, aqui um estudo que nós fizemos em gatas, né, que a gente acompanha os animais por 24 horas. Então a gente teve o mesmo comportamento de frequência cardíaca e pressão arterial, ou seja, nenhuma alteração significativa. E é isso que a gente quer, né? Ter confiança no fármaco que você está fazendo. Obviamente, as doses, né? A gente usa 20, a gente pode usar 40 microgramas por quilo, pode usar 30 microgramas por quilo. É um animal mais idoso, posso mudar a dose, posso usar 10, a gente não está amarrado nas doses, não é? Mas é confortável e a gente tem que saber isso. Ao contrário, pessoal, do que acontece, por exemplo, não é que eu estou falando mal da metadona. Temos trabalhos publicados com metadona, a gente usa no dia a dia, mas precisa saber o que usar em cada momento. Então, como eu já falei, não vou falar de novo, mas cada macaco no seu galho. Para vocês verem aqui, a gente fez uma avaliação de cortisol sérico dessas gatas, então não houve alteração do basal, ao contrário, né, o cortisol caiu no grupo só da buprenorfina, e claro, como os animais recebiam só a buprenorfina como fármaco analgésico, houve uma taxa de resgate para esse pós-operatório aí de 24 horas, mas o esperado com esse tipo de procedimento. Outras coisas interessantes, ela tem uma latência razoavelmente rápida, a duração de ação, né, a gente pega de bula de 6 a 8 horas, mas, por exemplo, um trabalho também publicado recentemente de farmacocinética, que avaliou a concentração plasmática considerada analgésica para uma castração, então vejam, não é uma coisinha à toa, ela perdurou por até 9 horas após uma única administração pela via intravenosa. Ou seja, um fármaco que tem uma duração de ação considerável, né? Coisas que a gente não pode falar de outros fármacos, como a própria metadona, né? Então, quais seriam as vantagens do emprego da buprenorfina nesses pacientes ambulatoriais, frente a tudo isso que a gente está falando, né? Sedação e analgesia. Então, é um fármaco opioide. Então, causa analgesia. Uma analgesia confiável. Uma analgesia que eu sei que tá lá, que alcança uma concentração plasmática razoavelmente num curto espaço de tempo. Então, não preciso ficar lá esperando horas. Eu sei que eu posso fazer pela via intravenosa, caso necessário. Causa uma certa sedação, a ponto de a gente fazer por exemplo, aqui, era um animal com quilotórax, né? A gente conseguir fazer um tipo de sedação sem causar depressão respiratória. Então, é isso que a gente quer. Eu não vou, desculpe, né? Quem fizer na minha frente sabe que vai... bom, umas coisinhas de ficar mais velhinho, né? Se fizer na minha frente, vai levar uma chamada. Porque, né, se você pegar um animal idoso, obeso, com quilotórax, né, razoavelmente cardiopata, e fazer uma metadona para uma drenagem de tórax, a pessoa precisa ser bem courageous, né? Então, não rola. O tramadol cai mais ou menos na mesma linha de pensamento. Então, a gente já tem o tramadol no mercado há mais tempo. Tem um mecanismo de ação complexo, aquela coisa de ser fracamente né? Mas ele tem uma ação também diminuindo a recaptação de noradrenalina e serotonina. Então, tem outro mecanismo de ação
sabido, ninguém contou novidade, não é? Que ele tem tem uma fraca ação em receptor MI, ninguém, não é novidade, não é? Causa 0 de depressão respiratória, 0 de depressão cardiovascular, bem tolerado. Então, no homem, uma coisa bacana, né, que é mencionada, que não causa adição, não causa êmese, outra coisa importante, não é? Porque, por exemplo, a êmese, hoje, né, para o humano, por exemplo, é considerada uma sensação até pior do que a própria dor, não é? Então, a gente tem que combater, a gente não tem que fazer um fármaco que cause êmese, né? Olha que legal. Como a morfina, por exemplo, numa situação, às vezes, que não é uma situação de pós-operatório, ela causa muita êmese. É péssimo. Ninguém quer ter êmese. Então, o tramadol, a própria buprenorfina, a chance de êmese é quase nula, muito baixa. Então, uma coisa muito legal desses fármacos. A causa midríase. E midríase, uma midríase de curta duração, qual que é o problema? Então, a gente trabalhou muito com tramadol também, vários estudos publicados. Mas ela a literatura não funciona, encaixou. Bom, então a gente rasga tudo que a gente fez, né? Uma série de estudos publicados no exterior, com cortisol sérico, com avaliação de dor. Uma coisa interessante que a gente viu logo de cara, corroborando o seu amplo uso ambulatorial, para casa, é que não causa depressão respiratória, né? A gente vê aqui comportamento da frequência e do dióxido de CO2, tanto na gasometria quanto no ar expirado. Então, comprovando realmente que não promove depressão respiratória. O que é melhor do que isso? Né? Só 2 dias. E aí o perigo, né? O perigo de a gente acreditar em qualquer coisa, ler qualquer coisa e achar maravilhoso, ou não ler, né? Acreditar no que o outro diz. Então, é um perigo. Então, por exemplo, eu adoro esse trabalho, porque ele é tão, assim, maravilhoso que a gente tem que comentar, né? Que diz, é um dos que as pessoas se apoiam para falar que o tramadol não é efetivo em cão. Então, esse trabalho envolveu o uso de carprofeno, né? Eles compararam, então, o indivíduo fala que o carprofeno promove melhor analgesia pós-operatória que o tramadol depois de nucleação. Vejam, não precisa ler o trabalho e entender o que foi feito. Então, no caso desse estudo, a pré-medicação para a enucleação era hidromorfona, que é um opioide. Então, vejam que bacana. Na verdade, nesse estudo não foi comparado o carprofeno com o tramadol. Ele comparou 2 opioides com 1 opioide mais um AINE. E aí a conclusão é que o carprofeno foi melhor. Então, cuidado, né? Então, é um cuidado, é um perigo a gente acreditar nessas coisas. Aí a gente fala um pouquinho do butorfanol, né? A gente lembra que também é um agonista-antagonista, também não, né? Um agonista-antagonista diferente da buprenorfina, porque ele é antagonista. Para mim, esse é um problema do butorfanol. Qual é o problema? Ele vai antagonizar. Se, por exemplo, eu vou fazer um pouquinho mais de opioide, requer um pouco mais de coisa, eu antagonizo com o butorfanol quando a gente vai utilizar, porque ele justamente é antagonista MI. E ele tem uma curta duração de ação, de 2 a 3 horas, promove uma analgesia leve, né, e uma ótima sedação. Então, a gente pode usar para procedimento ambulatorial? Pode, mas a gente diminui o espectro de situações que o butorfanol vai pegar, né, por conta da duração de ação e do grau de analgesia. Então, a gente acaba usando para procedimentos que necessitem de pouca analgesia e com pouco mais de sedação, sem efeito residual, de curta duração, e a vantagem é a estabilidade cardiovascular e respiratória. E aí, obviamente, pessoal, a gente está falando de situações que a gente pode usar o opioide sozinho, mas a gente também pode associar. Então, você se depara com aquele pastor malinois do exército que come criancinhas, né? Ladrões de noite, e aí vem de dia para você tirar o curativo pós-cirurgia,
ou porque ele precisa fazer um raio-x, porque tem displasia coxofemoral que dói. E aí, né, muitas vezes a gente tem que associar, né, para incrementar esse grau de tranquilização de sedação. Então, ou é uma cepromazina, ou é a dexmedetomidina. Então, já comentei, a Dex tem os seus probleminhas cardiovasculares. A cepromazina em dose baixa intramuscular raramente vai promover hipotensão. A turma ficou horrorizada, né? Vai promover um monte de coisa. Não. Quem promove um monte de coisa em bolos é o alfa-2 agonista, né? Mas os gênios do Instagram acho que esqueceram desse detalhe. E aí a gente também pode associar qualquer um desses fármacos analgésicos que a gente está falando, a buprenorfina, o próprio tramadol, que é o nosso dia a dia, não é? Com os outros fármacos analgésicos, se eu necessito um pouco mais de analgesia. Então, às vezes, eu só quero, eu não sei se vai dar. Então, temos a dipirona, temos os outros AINES, mas eu não quero usar um AINE, porque o animal acho que está com insuficiência renal, ou está hipotenso. Então, a gente tem a dipirona também como um importante aliado. Por quê? A gente sabe que essas associações, a gente tem um efeito sinérgico. Então, existe um efeito, tem um efeito aditivo, né? Então, 2 mais 2, 4. A gente, vou fazer a dipirona tem o seu efeito, eu associo com a buprenorfina, 4. Não, eles têm um efeito sinérgico, a gente amplia a ação desses fármacos, né? Então, tudo é factível. Eu posso associar a buprenorfina com a cepromazina, com a Dex, com a dipirona, o tramadol, mesma coisa. A gente pode fazer um mix, não é? Com dipirona, com AINE, com a cepromazina, com a dexmedetomidina. Então, a gente consegue uma gama muito mais interessante de associações e de possibilidades do que ficar fazendo só, né, um fármaco, que às vezes é um fármaco ruim para o paciente. Eu duvido, corto meus 2 braços, minhas 2 pernas, né? Você vai fazer lá buprenorfina com 0,02 miligramas de acepromazina, precisa incrementar a analgesia, põe a dipirona, duvido, corto todos os... Não, só tenho 2 pés, né? Os 2 pés, as 2 mãos, que a gente vai ter problema. E aí a grande história, né? Além de a gente usar no dia a dia, a gente publica, estuda, e a tese do fulano, a tese do ciclano. Então, não é uma coisa que a gente simplesmente, né, acredita. Né? A gente não é que acredita em fato, a gente faz para acreditar. Então, fatores essenciais para a escolha do melhor fármaco, que promova analgesia e sedação, né? E que seja seguro. Não adianta, né? Que lindo, o animal está super sedado, né? Está morto, que ótimo, nunca mais vai respirar na vida, né? Está bem sedado, pode fazer o que quiser, belezinha, né? Então tem que ter estabilidade, sim, do sistema cardiovascular e respiratório, causando mínimos efeitos adversos e uma duração de ação adequada, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Analgesia que perdure por mais tempo para o animal ter conforto, ter bem-estar, é isso que a gente quer. E, né, eu não vou falar de outros fármacos também que estão na moda erroneamente, não é? Mas a sedação profunda nunca foi uma coisa de conforto, né? Então, e aí sim, a gente tem muitas opções de fármacos, né? Então opções, né? É importante a gente lembrar que há várias opções, então a gente consegue escolher um fármaco adequado que seja eficaz e que seja seguro, não é? Lembrar, obviamente, cada um tem suas vantagens, desvantagens e indicações, e o importante é saber realmente escolher essa melhor opção para cada caso. Acho que ficou bem claro, né, que para esse tipo de paciente que a gente está falando, não é? Tem que ser seguro, sim, né? Na maioria das vezes esses animais não ficam internados, e se fica internado, cuidado dobrado, porque muitas vezes quem está ali na internação não tem uma gasometria, não tem um oxímetro de pulso,
muito menos um capnógrafo para ver que o animal não está sedado, ele está deprimido. Obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente está sempre disponível aí para responder perguntas e ajudá-los no que for possível. Olá pessoal, meu nome é Guilherme Colares, sou analista de marketing técnico da Ourofino Saúde Animal. É um prazer enorme estar aqui presente hoje com vocês e principalmente após acompanhar essa incrível palestra da doutora Denise Fantoni. Realmente é muito enriquecedora essa qualidade que ela traz aí nas palavras, em toda a experiência, todo o conteúdo que ela compartilha com a gente. Para todos nós veterinários e principalmente quem trabalha com clínica e cirurgia, traz informações de grande valia para a gente utilizar na nossa rotina, não é mesmo? Eu vou dar continuidade aqui tratando justamente do tema, né, que foi abordado a respeito de tratamento da dor em animais de companhia, trazendo aí um pouquinho de conceitos em relação a opioides. Vou trazer, na verdade, na prática aqui, a utilização de um dos nossos recentes lançamentos, né, que é o Beniv, que é um opioide também, um analgésico que contribui muito para esse assunto que a gente vai tratar aqui com vocês agora. Bom, o Beniv, ele possui uma molécula inovadora na medicina veterinária no Brasil, né? Ele tem a base de buprenorfina injetável a 0,04%. É um analgésico opioide agonista parcial de receptores Mi. Então, vai totalmente com essa ideia de inovação no mercado veterinário brasileiro, trazendo o que há de melhor e em segurança analgésica e duração desse efeito para todos os animais de companhia, tanto cães quanto gatos. A gente vai entrar aqui num estudo de caso que vai trazer na prática a utilização desse medicamento. Aqui, através dessa associação global, né, de veterinária, nas informações a respeito de animais, de pequenos animais, nós temos aqui a WSAVA, que é The World Small Animal Veterinary Association. Eles trazem conteúdos exclusivos aí para o meio da veterinária, justamente tratando de pequenos animais. E aqui, esse texto, eu trouxe uma tradução para a gente entender ali na definição em relação ao que é opioides, já que a gente vai tratar desse componente aqui chamado buprenorfina, né? Que é um opioide, é um analgésico de primeira linha para o tratamento da dor aguda no período perioperatório. Esses medicamentos, eles são necessários em casos de dor moderada a intensa. Então, principalmente se outros analgésicos forem contraindicados, né? Ele complementa ainda ali, informando para dar preferência a opioides com um bom perfil de eficácia e segurança que possam ser administrados tanto em cães quanto em gatos. Ele ainda finaliza aqui colocando que alguns desses medicamentos têm aprovação regulatória em vários mercados veterinários nacionais. Ele dá o exemplo da metadona ou buprenorfina, que é justamente esse opioide que a gente vai tratar aqui, que é a base do nosso produto Beniv. O Beniv, então, ele tem essa indicação aí de analgesia pós-operatória. Ele pode ser administrado como parte dos protocolos pré-anestésicos também, a MPA, medicação pré-anestésica, e no pós-operatório, que a gente vai acompanhar um pouquinho aqui em relação a esse tipo de utilização. Ele demonstrou eficácia analgésica em modelo cirúrgico de OSH, que é ovários salpinge de esterectomia, a castração de cadelas e de gatas também. Vocês vão ver que tem 2 estudos em relação a isso, sendo utilizado tanto sozinho quanto através de uma associação com outros fármacos, para tratar aí da MPA em diferentes protocolos de anestesia. Quando a gente analisa aqui esse estudo feito pela Universidade de São Paulo, do Beniv em OSH de cadelas, a gente traz um comparativo aqui da eficácia analgésica intravenosa, comparado o Beniv, que é a buprenorfina, com uma morfina, né, que é comumente usado em animais de companhia, né? E ele mostra que o resgate analgésico foi necessário em ambos os grupos. Então aqui a gente encontra 2 grupos de cadelas, 12 cadelas em um grupo, 12 cadelas em outro, e através desse estudo a gente entende que o resgate analgésico, tanto da morfina quanto do Beniv, com a buprenorfina, foram igualmente necessários, através de parâmetros de frequência respiratória, através de pressão arterial. A partir do momento que ultrapassa 15% desses parâmetros, é necessário realizar esse resgate analgésico, e nos 2 casos foi necessário. Porém, o ponto que é muito importante a gente analisar é esse aqui, que o Beniv ocasionou a menor incidência de efeitos colaterais quando comparado à morfina. Então, quando a gente analisa
a eficácia analgésica no pós-operatório, eles realmente acaba sendo equivalentes, né? A morfina, que é um opioide também, de uma ligação muito forte, o Beniv consegue competir em relação à mesma eficácia analgésica que essa substância, mas em contrapartida ele traz um menor efeito colateral. Nesse próximo slide aqui a gente consegue acompanhar em números isso, né? Então, quando a gente verifica, apenas 25% dos animais do grupo do Beniv apresentaram efeitos adversos, contra 75% do grupo da morfina. E quando a gente analisa um outro ponto em relação à emes e o vômito, apenas 16% dos animais do grupo Beniv apresentaram o vômito, contra 67% do grupo da morfina. Então, a gente consegue ter a eficácia analgésica da morfina, só que com os efeitos colaterais muito reduzidos, né? A gente também tem uma aplicação intramuscular nas cadelas, e o estudo foi feito também por essa via, né? Nesse caso, comparando o Beniv com o fentanil, que também é um opioide muito forte, né? Ambos associados a meloxicam. Nesse caso, a gente promoveu uma associação com meloxicam. Em ambos os grupos também foi necessário resgate analgésico no transoperatório, sem diferença estatística entre os grupos. Então, o Beniv ele demonstra o mesmo nível de segurança e analgesia pós-operatória que o fentanil. Então, novamente, a gente trazendo o valor de efeito analgésico do Beniv através da buprenorfina. Aqui, quando a gente analisa esse estudo feito em gatas, né, que no caso a gente tem uma aplicação, né, uma administração intramuscular apenas, a gente tem a utilização do Beniv com lidocaína 2% via epidural, e ele mostra uma eficácia analgésica no transoperatório dessa OSH em gatas, sem a necessidade do resgate analgésico. Quando você associa, então, com essa lidocaína 2%, não houve necessidade do resgate analgésico. E quando a gente utiliza o Beniv sozinho ou associada à dexmedetomidina, mostrou a menor necessidade de resgate analgésico pós-operatório, comparado com o grupo que utilizou apenas dexmedetomidina. Então, quando a gente entende aí a dexmedetomidina sozinha, ela realmente tem alguns efeitos de resgate analgésico superior quando associado ao Beniv. Então, o Beniv ele promove uma redução desse resgate. E a gente analisando aqui os efeitos, né, principalmente olhando para a questão da emes, né, do vômito, nenhum animal apresentou o vômito no grupo do Beniv, enquanto que no grupo da dexmedetomidina esse percentual foi de 91,6%, ou seja, há uma diferença muito abrupta, né, quando a gente analisa esse efeito colateral, digamos assim, né? E a associação de Beniv com a Dex realmente contribuiu para a redução do percentual dos efeitos adversos, principalmente a redução dos vômitos. Então, quando você analisa aqui exclusivamente o Beniv, comparado com a dexmedetomidina, realmente é uma diferença de 91,6%. Agora, quando você associa esse medicamento à dexmedetomidina, você tem uma redução dos 91,6% para 66,66%. Então, ele colabora com a diminuição desses efeitos colaterais. Quando a gente traz aqui o modo de uso, né, e as dosagens, a gente tem uma pequena diferença entre cães e gatos. Os cães, como eu informei, ele tem duas vias de administração. A gente consegue aplicar o Beniv através da via intramuscular ou na via intravenosa. Já os gatos, a gente recomenda administração somente por via intramuscular. E aí a dosagem é 0,05 mililitros por quilo, certo? O intervalo mínimo que a gente pede aí de doses é a cada, no mínimo, 6 horas. E aí, como não tem um uso prolongado desse opioide, a gente recomenda por até 3 dias. A buprenorfina, então, ela pode apresentar cobertura analgésica por períodos prolongados superiores ao que é recomendado na bula do produto. Portanto, o monitoramento do animal pelo médico veterinário é fundamental para a adequação da necessidade de resgate e mudanças no protocolo analgésico de acordo com a sensibilidade à dor de cada indivíduo. O que esse texto quer dizer? Justamente que, independente dessas nossas recomendações, de todas as características que possuem bula desse produto, o médico veterinário precisa acompanhar de perto essa aplicação, porque cada indivíduo é cada paciente é o estado de saúde de cada um varia muito e isso precisa de um acompanhamento próximo do médico veterinário para eventualmente ter alguns desvios nesses protocolos de tratamento.
E aqui, tratando a dor com Ourofino, a gente tem diversas opções, né? Hoje a gente falou um pouquinho aí sobre o Beniv, mas temos também um outro analgésico opioide, o Nuli, que ele pode ser administrado via oral, e o Nuli tem tramadol, e muitas vezes o animal não aceita o tramadol pela palatabilidade dele, né? Ele traz um amargor, mas através da fórmula inovadora do Nuli, a gente tem uma redução desse amargor e o animal acaba aceitando de uma forma melhor, né, esse produto. E tem todos os nossos ANES aqui, né, os anti-inflamatórios não esteroidais. A gente tem o Maxican, solução oral, temos o injetável também, temos em comprimido e temos o Maxican Plus, que esse aqui, além do Meloxicam, ele faz uma combinação com sulfato de condroitina para algumas situações também. E quando a gente fala da solução completa, a gente pensa em analgesia multimodal, porque justamente em alguns casos, principalmente pensando no internamento do paciente, a gente consegue fazer uma combinação do opioide, que é o Beniv, através do ANE, que é o Maxican, para ter uma melhor eficiência no controle da dor. Essa analgesia multimodal também pode ser realizada com o Nuli, através da associação com toda a nossa linha aí Maxican. E aqui um ponto importantíssimo aqui para a gente enfatizar, já que estava falando do Beniv, nós também temos essa preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com o planeta, e todas as embalagens do Beniv, elas são totalmente recicláveis, trazendo a sustentabilidade para o nosso meio ambiente, que é tão importante para todos nós. E finalizando aqui as características principais do Beniv, só para a gente fechar o assunto, é através da molécula inovadora que a gente vai trazer a melhor performance de analgesia para os animais. É um analgésico seguro, ele tem um efeito duradouro, que todos nós esperamos, indicado para o controle de dor pós-operatória, indicado tanto para cães quanto para gatos. Pessoal, em linhas gerais, era esse resumo que eu gostaria de estar trazendo aqui em relação a esse trabalho com a buprenorfina, a um recém-lançamento aí do Beniv, que já tem alguns meses, que já é um grande sucesso, mas trazer algum conteúdo relacionado a esses trabalhos que a gente desenvolveu com esse produto. Em nome da Ourofino Saúde Animal, queria agradecer muito a doutora Denise Fantoni pela palestra incrível que ela trouxe aqui pra gente. E gostaria de deixar meu canal totalmente aberto, aqui o canal de contato, aqui através do site da Ourofino. Vocês podem nos procurar, que vai ser um imenso prazer a gente trazer todas as informações mais específicas desse produto e te sanar, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Muito obrigado e até uma próxima.